Olá, eu sou a professora Mariana, bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos estudar juntos os conteúdos de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas. O período composto por subordinação é aquele que se estrutura com uma oração principal e uma outra oração que tem dependência com essa oração principal. Essa relação de dependência é chamada de subordinação e é isso que nós vamos estudar agora. Então veja, o período composto por subordinação vai ter a estrutura oração principal e oração subordinada. Essa oração subordinada, ela pode exercer diferentes funções no período. Pode ser termo essencial, integrante ou acessório da oração principal. Neste caso do exemplo, vamos analisar: é necessário que eles estudem mais. Se eu pergunto aqui antes do verbo o que é necessário, a minha resposta será a oração, que eles estudem mais. Ou seja, essa oração, neste exemplo, está exercendo a função de sujeito da oração principal. Esse é o primeiro caso de oração subordinada substantiva, chamada subjetiva, porque ela exerce a função de sujeito da oração principal. Olha um outro exemplo. É necessário que eles façam o trabalho. Se eu pergunto o que é necessário, a minha oração vai aparecer como resposta, que eles façam o trabalho. Portanto, essa oração exerce função de sujeito da oração principal. Foi dito que o culpado morrera. Se eu faço a pergunta, o que foi dito? A pergunta antes do verbo, eu vou ter a resposta da oração inteira, que o culpado morrera. Então, essa oração está exercendo a função de sujeito da oração principal, por isso ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Um outro tipo de oração subordinada é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Como o próprio nome dela já diz, ela exerce função de objeto direto da oração principal. Então, o objeto direto, ele é um complemento verbal. O que isso quer dizer? Que eu vou me lembrar da transitividade verbal que nós já estudamos. Todo verbo transitivo direto, ele vai pedir complemento. Por quê? Porque ele não tem sentido completo. Esse complemento do verbo transitivo direto é exatamente o objeto direto. Então veja aqui no exemplo, desejo que se recupere logo. Se eu interrompo o meu enunciado no verbo desejo, eu vou ser levada a perguntar, desejo o quê? Como resposta eu vou ter que se recupere logo. Ou seja, essa oração está complementando o sentido de um verbo transitivo direto. Portanto, ela é uma oração subordinada objetiva direta. Um outro tipo de oração subordinada substantiva é a objetiva indireta. Como o nome já diz, ela exerce função de objeto indireto. Então, ela vai ser complemento de um verbo transitivo indireto. Esse verbo também não possui sentido completo, ele necessita de outro complemento para que o seu significado seja completo. Então, dê uma olhada no exemplo. Ela gosta de que haja silêncio durante a palestra. Se eu interrompo o meu enunciado no verbo gostar, ela gosta, eu vou perguntar, ela gosta de quê? E tenho como resposta a oração de que haja silêncio durante a palestra. Ou seja, a oração está sendo complemento de um verbo transitivo indireto da oração principal. Portanto, ela é uma oração subordinada, subjetiva, substantiva, objetiva, indireta. Outro tipo de oração subordinada é aquela que possui a função de complemento nominal. E ela é chamada de oração subordinada substantiva completiva nominal, tá? Então, essa oração, ela vai completar o sentido de um nome expresso na oração principal. Então, veja aqui, tenho certeza de que gosta de mim. Eu tenho a minha oração principal, tenho certeza, porém esse nome requer de mim um complemento a mais. Quem tem certeza de algo. E é esse complemento expresso por uma oração que vai dar sentido a esse nome expresso anteriormente na oração principal. Portanto, essa oração está exercendo a função de complemento nominal
de um termo da oração principal. Ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Outro tipo de oração subordinada é aquela que exerce a função de predicativo do sujeito. E aí nós vamos nos lembrar dos tipos de predicado. Nós vamos ter a presença do predicativo de sujeito em predicados nominais ou predicados verbonominais. Então vamos dar uma olhadinha aqui neste exemplo. Olha, o pior é que não viajei. Então perceba que eu tenho a presença de um verbo de ligação, que, como nós já sabemos, é um verbo que traz uma informação muito vaga em relação ao sujeito. O que vai falar mais do sujeito é o termo que vem após o verbo, que é o predicativo do sujeito. Neste caso está expresso por uma oração inteira, portanto, uma oração subordinada substantiva predicativa. Por último, nós vamos dar uma olhadinha nas orações subordinadas substantivas reduzidas, tá? Elas são reduzidas porque a forma do verbo vem expressa no infinitivo. Mas, apesar de ser expresso no infinitivo, essa oração ela continua tendo as mesmas funções que as orações desenvolvidas vistas anteriormente. Então, olha o exemplo. É necessário fazer a prova. O que é necessário? Fazer a prova. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque exerce a função de sujeito, porém reduzida de infinitivo. Para que a gente possa exercitar um pouquinho esses tipos de orações subordinadas, vamos classificá-las agora neste exercício. Na primeira, ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas. Se eu interrompo o meu enunciado no verbo, perceba que este verbo possui um sentido incompleto. Ninguém desconfiava. Qual é a pergunta que eu vou fazer? Ninguém desconfiava de quê? Nessa pergunta, há a presença de uma preposição. Portanto, significa que a transitividade do verbo para o seu complemento vai ser indireta, porque ela vai ser mediada por uma preposição. Então, o complemento verbal de um verbo transitivo indireto é um objeto indireto. Então, essa oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. O próximo. Chegamos à conclusão de que nosso passeio não acontecerá. Muito cuidado com a regência do verbo chegar. Se ele estiver no sentido de alcançar algo, ele será um verbo transitivo indireto, que é o caso, alcançar a conclusão. Aqui eu tenho a presença de um objeto indireto, por ser um verbo transitivo indireto, porém essa conclusão não foi uma conclusão qualquer, foi a conclusão de que nosso passeio não acontecerá. Então a oração está complementando o sentido de um nome. Essa oração é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. O problema é que não confio em você. Mais uma vez nós temos aqui a presença de um verbo de ligação que me dá um sentido muito vago a respeito do sujeito. Quem vai falar mais é o próximo termo da oração, que neste caso está expresso por outra oração, que não confio em você. O problema é que não confio em você. Portanto, exercendo a função de um predicativo do sujeito. Oração subordinada, substantiva, predicativa. O barulho constante não permite que os moradores vivam tranquilos. Se eu interromper a minha oração no verbo, esse verbo vai me pedir complemento. Veja, o barulho constante não permite. Não permite o quê? Que os moradores vivam tranquilos. Na pergunta não há presença de preposição, portanto é um verbo transitivo direto. O que vai vir de complemento verbal é um objeto direto. No caso, expresso por uma oração. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Decidiram-se que as novas mercadorias teriam um novo valor. Esse verbo é um verbo
intransitivo. Então, olha, que as novas mercadorias têm um novo valor, decidiram, né? Então, a função que essa oração está exercendo é a função de sujeito do verbo decidir. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Curta e compartilhe o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e se você ficou com alguma dúvida sobre os conteúdos tratados nessa aula, é só acessar os links na descrição do vídeo. A gente se vê na próxima aula.